pessoal, estamos aqui com mais um Condomínio Informal, programa que trata os assuntos condominiais de forma leve e descontraída. Eu sou o Rogério Tacitani, estou aqui com o meu time de síndicos 5 estrelas, a Priscila, o Carlos e a Vanessa. Hoje o nosso tema vai ser o papel do síndico frente à violência doméstica. Por favor, Vanessa, comece com o nosso assunto. Olha, eu entendo que a violência doméstica é um problema de saúde pública, tendo em vista o aumento considerável de eventos dentro dos condomínios envolvendo as famílias. Por que eu falo as famílias? Porque a violência doméstica, ela não envolve somente a questão do mulher-homem, homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher, mas envolve também a violência contra os idosos e contra as crianças. Bom, feito isso, o que eu normalmente entendo? Que o papel do síndico, mesmo em face da violência dentro dos condomínios, ele tem um papel de orientação. Uma orientação para com os próprios moradores quando acontece uma questão de violência, um papel orientador com relação aos empregados, funcionários, principalmente os da portaria, que acabam recebendo as reclamações de barulho quando uma violência de forma bastante agressiva costuma acontecer, que acaba chamando a atenção de outros moradores. O papel do síndico, eu entendo que ele também é um pouco limitado, ele tem um certo limite de atuação, principalmente para os síndicos profissionais que não residem, não moram nos condomínios, porque o síndico orgânico, muitas vezes, ele acaba tomando mais partido das questões de violência doméstica, tendo mais conhecimento desses casos, porque ele mora lá, muitas vezes ele mesmo ouve um barulho de agressão. E o síndico profissional, muitas vezes não, tem uma carga horária limitada, Normalmente ele acaba vindo mais de dia e essas violências parece que não, mas elas costumam acontecer mais à noite, Sejam motivadas por bebida, agressividade contumaz, psicopatias, enfim. O síndico, ele não é polícia. O síndico, ele não tem o poder de polícia. Eu sempre gosto de falar isso porque muitos moradores acabam chamando o síndico para a briga, dizendo que ele, por ser o síndico, tem que resolver os problemas universais do condomínio. Isso. Síndico não é Deus, síndico não é polícia, síndico não é juiz, promotor de justiça, ele não é nada disso. Mas ele é um profissional, um outro ser que poderia estar na mesma situação de violência que aquele morador e tem que efetivamente ter um pouco de empatia e tentar solucionar naquilo que for possível, Seja orientando os moradores, seja orientando os empregados a acionarem o 90, os telefones de emergência. Se ele tiver no condomínio, ele mesmo pode, de repente, fazer a ligação, tentar, de alguma forma, ajudar. Eu não recomendo que ele entre na esfera privada para tentar resolver o problema, porque muitas vezes ele é mal visto. Sim. Tipo aquela história, em briga de casal não se mete a colher. Eu acho que tem um limite também com relação a esse ditado popular, Eu acho que tanto o síndico como os moradores não podem se omitir a uma situação de violência sob pena de responder por omissão de socorro, Então, eu entendo que os poderes são limitados, os limites de atuação também são limitados, deve agir como qualquer outro morador, qualquer um do povo, acionando a polícia e tentando ajudar na medida do possível. Quando acontece uma situação flagrante, ajudar as autoridades policiais com as imagens, se tiver imagens, se a agressão acontecer na área comum, se solidarizar com a situação. Mas, como disse, dentro dos limites, razoáveis. É importante salientar nessa sua fala, Vanessa, que assim, tanto o síndico como qualquer outra pessoa tem o mesmo poder, nesse caso, de fazer a denúncia e levar o assunto às autoridades competentes. Exatamente. Não precisa ficar esperando uma ação do porteiro ou uma ação do síndico ou do zelador, seja lá quem for. Qualquer pessoa que presencia a violência pode fazer a denúncia. A fala está errada. O que a síndica vai fazer a respeito disso? É o que cada um pode fazer a respeito disso. Eu acho que é importante as pessoas se colocarem no papel delas e não empurrar esse papel para outros, a gente já viveu situações horríveis em que tá ali a pessoa que foi proibida de subir um dia antes pela proprietária, namorado, no caso, tentando invadir o condomínio de qualquer jeito. Porteiro barra. De alguma maneira, essa pessoa entra no condomínio. O zelador é chamado.
essa pessoa já estava no apartamento da moradora, em cima da moradora com uma faca na mão, tá? O zelador correu, não sei como chegou ali, ele tirou o cara de cima da moça, no Mata-Leão. É óbvio que eu não recomendo as pessoas a fazerem isso. O zelador era forte. Esse zelador é bem forte, bem, né? Retirou, segurou o cara e chamou a polícia, entendeu? Ele conseguiu evitar um problema maior, né? Como ser humano, não como zelador, não como síndico. Tenho certeza que ele faria isso para qualquer situação nesse sentido ali, né? Tem um caso de uma briga de marido e mulher, mas aí foi uma coisa que avançou um pouco e passou até a intimidação dos funcionários do condomínio, né? A mulher colocou... O cara saiu para trabalhar, a mulher não queria que ele voltasse, ligou para mim e falou assim, eu não quero que fulano entre no prédio a hora que ele voltar. E a minha postura foi a seguinte, ele é proprietário tanto quanto você. Você não tem o poder de impedir a entrada dele, você tem o poder de trocar a fechadura da sua porta, né? Ele não vai entrar na sua unidade. No condomínio, enquanto eu não receber um papel ou um documento formal dizendo que a unidade pertence somente a você a partir desse momento, eu não tenho como barrar. O porteiro chegou até a tentar impedi-lo de forma errada, porque ele não deveria tê-lo feito, e o cara falou, o morador falou, você vai trabalhar só até hoje, amanhã você não está mais aqui. Que também está errado. Eu acho que a gente podia pontuar aqui para os nossos, para quem está assistindo a gente, o que está errado nessa história. Se você não quer que o marido, que o seu companheiro, que também é proprietário, porque o síndico precisa ver quem é o proprietário, quem está ali registrado na matrícula, certo? Se são os dois têm o direito de entrar. Eu não posso impedir o outro que entre. Quem pode impedir? A autoridade policial. Como é que você faz isso? Você vai até a delegacia da mulher e pede uma ordem restritiva. Essas ordens restritivas, elas são rápidas. Então, você precisa procurar as autoridades competentes para tanto. Não pode transferir para o síndico a questão de uma autoridade policial. Até eu acho que eu estou me alongando, mas é importante colocar isso para as pessoas que estão assistindo, porque existe a possibilidade, sim, de restringir. Você vai na delegacia, você consegue pedir a ordem restritiva no mesmo ato. Hoje, aqui em São Paulo, eu não sei como é que são nos outros estados, mas você consegue fazer isso, o boletim de ocorrência pela internet. E você pede a medida restritiva pela internet. Você manda fotos, vídeos, gravações, o que você tiver da agressão, e você acaba tendo concedida essa ordem. Né? Eu acho que isso é importante de colocar. É uma coisa até mais comum do que deveria acontecer em pleno século XXI. Mas eu acho que um ponto que, de forma geral, foi abordado por todos vocês é que o grande problema deste tema aqui é porque a grande maioria dos condôminos, ela quer se omitir nessa hora. Ela não quer exercer o seu papel de cidadão. Exato. Porque a partir do momento que você presencia qualquer tipo de violência, seja contra uma mulher, seja contra um idoso, seja contra uma criança, você tem o dever como cidadão de tomar alguma ação. Você não pode simplesmente se omitir. E as pessoas, elas têm receio, ou elas têm medo, ou elas têm vergonha, enfim. Ou elas querem que alguém tome ação por elas. Elas transferem a responsabilidade. Elas querem transferir essa responsabilidade porque elas entendem que aquilo é um problema de outrem. Mas você deixou bem claro isso, Priscila, e a Vanessa também comentou. Se as pessoas entenderem que aquilo é um papel delas, obrigação delas como cidadãs, certo? Essa responsabilidade deixa de ser teoricamente do síndico, porque não é necessariamente. O exemplo que a Vanessa deu é bastante claro. Para síndicos profissionais não residem no condomínio. Muitas das vezes os casos de violência que acontece o quê? À noite, quando você tem todas as pessoas da família dentro da unidade. Sim. Então, vai esperar o quê? Eu vou um pouquinho mais além. Nesse tema que é bastante delicado e é bastante complexo, a orientação que eu dou para todos os nossos porteiros efetivamente numa situação dessa, e me liga imediatamente. Perfeito. Todos têm o meu telefone, ele fica 24 horas ligado, me ligue imediatamente para a gente ver o que fazer. Eu não dou a determinação, ligue imediatamente para 190, porque eu não sei em que termos está acontecendo, mas olha,
tomou conhecimento, entre em contato comigo, não importa o horário. Você tem o discernimento de saber se realmente é a questão de ligar para o 90 ou se você consegue resolver aquilo internamente. Até tocar o interfone funciona, né? Você toca o interfone na unidade, a agressão, o barulho, para, né? Então, assim, estão me ouvindo. O agressor tem medo. Você, vizinho, que escutou algum tipo de agressão, liga para a polícia. Sim. Um ponto que a gente estava conversando antes também, que a gente gostaria de abordar, é sobre o abandono de incapaz, que é muito presente nos condomínios também, né? Sim. Eu acho que é um tema muito delicado, que eu acho que vale a pena a gente comentar. Eu entendo que os moradores, eles gostam realmente de transferir a sua responsabilidade. Não só nas questões de violência doméstica, nas questões do cotidiano, questão do barulho, né, entre unidades, enfim. Um dos problemas que eu percebo claramente nos condomínios que eu faço gestão é a questão da transferência de responsabilidade com relação às crianças sozinhas, crianças pequenas e sozinhas nas áreas comuns do condomínio. Eu tive um caso de um condomínio com uma criança de 4 anos sozinha no playground, porque a mamãe foi até o cabeleireiro. A menina sozinha de 4 anos brincando e a mamãe no cabeleireiro entendendo que essa criança deveria ser cuidada, zelada pelo zelador, pelas faxineiras, pelos funcionários, pelos rondas, até pelo próprio síndico. Essa criança, ela se acidentou e eu precisei levá-la ao hospital, né, para fazer o atendimento. Ela levou um corte na testa, precisou levar pontos, enfim. No final das contas, essa mãe não foi localizada, porque afinal ela não foi só fazer as unhas, né? Foi fazer não era, a história bem não era essa, não era bem essa, né? Pois é, e depois que a criança se acidentou, ela foi querer transferir a responsabilidade dela, que é a mãe da criança, a representante da criança, responsável pela criança, no condomínio. Eu pago o condomínio. Vocês não estão aí para zelar pela saúde e segurança dos pais? O sossego, ela ainda foi falar, sossego, saúde e salubridade, os 3 S's do direito de vizinhança, foi querer imputar a responsabilidade ao gestor, né? Então, o que eu vejo, esse é um caso triste, porque a menina se acidentou, mas tem outros. Os regulamentos internos, inclusive, trazem no seu bojo a questão da idade, a limitação, a questão da responsabilidade. Elas não têm a mínima noção do quanto é perigoso um elevador. E deixam Sim. as crianças... Eu vejo crianças de 3, 4 anos andando sozinhas. Pois é. Nos elevadores, Mas, entendeu? gente, é mais ou menos assim, o condomínio é uma representação da sociedade, né? Um microcosmo, né? Os pais não mandam as crianças para a escola para serem educadas pelos professores. Eles querem ir no condomínio, que já que eles pagam, a ideia é sempre essa, né? Eu pago o condomínio em dia, é sempre a história que a gente ouve, né? Eu nunca atrasei um condomínio, não fez mais que a sua obrigação. Então eles transferem isso para a escola e agora estão transferindo para os condomínios. Eu acho que é o próprio retrato da sociedade. E as crianças sozinhas em áreas comuns, piscina é um lugar muito perigoso. Escadas de emergência. As pessoas não têm noção. Eu acho que assim, garagens. o síndico tem responsabilidade em relação à piscina? Tem. Você consegue colocar uma porta que as crianças pequenas não consigam passar? Você tem o dever de fazer isso, né? Porque uma criança pode se afogar na piscina. Eu acho que a responsabilidade é até esse ponto. Mas a gente já viu o pai ensinando a criança a não ir buscar a chave na portaria e pular o portão. Então, mas aí entra aquilo que nós mencionamos, abandono de incapaz. É um termo mais conhecido no meio jurídico. Sim. Mas que muitas pessoas não sabem que existem casos, diversos casos de condôminos que são processados pelo poder público por isso. As pessoas confundem, e voltamos de novo ao tema, transferência de responsabilidade. As pessoas não conseguem entender, às vezes, que o condomínio tem quase responsabilidade zero se acontecer um acidente com uma criança pequena na área comum. Você deixou seu filho assim. O condomínio não tem, muitas das vezes, estrutura. Óbvio que se tem um funcionário vendo uma criança pequena em situação de perigo, ele vai intervir. Agora, achar que o condomínio tem a responsabilidade de zelar pela saúde e pelo bem-estar da sua criança naquela área, não. Não tá no Aquilo escopo, é responsabilidade sua. Você é pai, você é mãe. Ou então você contrata uma babá que possa cuidar da criança. E de E não preferência você que tenha tentar transferir competência, isso. né? Não fica no WhatsApp, largando a criança sozinha, né? Porque eu já tive vários casos de babás
que não tem competência para cuidar das crianças e que ficam no WhatsApp enquanto as crianças vão se acidentando, vão pra garagem, caindo dos brinquedos, quase sendo atropeladas nas garagens, indo pra uma piscina sem que a babá saiba nadar, não é? Porque aconteceu comigo. A babá com a criança na piscina, ela não sabia nadar, a criança se afogando, né? Aí o funcionário teve que salvar. São N situações de transferência de responsabilidade que de verdade é inadmissível, né? Então, por isso que eu falo, mais uma vez, é uma questão de tomada de consciência. Tem que ter consciência daquilo, de qual é o papel de cada um, eu acho que é muito importante. Ter consciência de que se você teve filho, você precisa cuidar dele. Eu acho que mais ou menos no gancho do que o Carlos falou, é assim: o condomínio não tem um funcionário para cuidar das crianças, né? Ele tem um Ou até pode ter, né? Se tiver aquelas recreações... Eu ia chegar nesse ponto. Eu ia chegar nesse ponto. O condomínio geralmente tem um faxineiro, tem um zelador, tem um porteiro. Cada um tem sua função determinada e ele não está lá para cuidar do seu filho, certo? Se você acha que tem que ter um funcionário para cuidar do seu filho no condomínio, leva essa ideia na Assembleia. Sim. Né? Pode ser aprovado para cuidar do filho de todo mundo. Vocês vão pagar uma pessoa para isso. Assim, mas ainda assim, o condomínio não é responsável pela guarda do seu filho. Você tem que fazer o seu papel de pai, né? Eu acho que é por essa linha. Na verdade, é você não querer transferir ao outro a sua responsabilidade que é sua. Eu tenho uma filha, hoje já é uma moça, adolescente. Eu moro num condomínio grande, um condomínio clube, com muitas unidades, 7 torres, enfim. E a área do clube é uma área grande de lazer para qualquer criança. Eu lembro perfeitamente que até os 12 anos ela ia para a piscina, eu ia junto com ela para a piscina, ou então a mãe dela. Por quê? Tem 11 anos, tem 10 anos, não importa. Ela está dentro de um ambiente condominial, eu não conheço os meus 600 vizinhos, eu não sei se de repente ela pode se acidentar, se ela pode sofrer algum tipo de violência no caminho. Enfim, eu sou pai, eu vou. Então, quando eu podia, eu ia com ela para a piscina. Quando eu não podia, minha esposa acompanhava. Não, e mesmo as violências sexuais. Sim. Tem condomínios que são verdadeiras cidades com prestadores de serviços que entram e saem constantemente. Milhares de pessoas andando pelo condomínio. Moradores mal intencionados. Muitos condomínios têm as escadas de emergência que não são monitoradas por câmeras. Claro. Muitas coisas podem acontecer. E aí depois, imputar a responsabilidade ao gestor, ao condomínio, por conta de uma irresponsabilidade dos pais, é inadmissível. Não é? Eu acho que cada um tem que assumir o seu papel no mundo. O síndico, o gestor, pai tem que ser pai, mãe tem que ser mãe, filho tem que ser filho, funcionário, funcionário. Se cada um exercer o seu papel no mundo, as coisas seriam diferentes. O síndico já tem muita coisa para cuidar, além de cuidar do filho dos outros, né? Eu acho que é interessante a gente colocar também a questão da violência em si, a violência doméstica, é você não chegar no filho do outro e fazer nada, porque a gente viu muito isso na mídia um tempo atrás aí, de pais tomando dores dos filhos, e aí a gente entra num outro assunto de violência que acho que a gente pode falar num outro programa. Hoje já nosso tempo está acabando. O importante que ficou dessa discussão é: o síndico ou qualquer outra pessoa tem o mesmo poder de denúncia. Se você vê alguma coisa errada, se você vira alguma coisa errada, ou na questão do abandono de incapaz, ou na questão da violência doméstica, use os meios oficiais de denúncia. 190, 181, que é o Disque Denúncia. Pela internet você consegue fazer. Exerça o seu papel de cidadão. Eu acho que a lição maior é essa. Não espere que o outro faça a coisa certa. Você também tem que fazer a coisa certa. E com essa mensagem, com essa ideia, nós ficamos aqui com mais um Condomínio Informal. Inscreva-se no canal e a gente se vê na próxima oportunidade.